recortes. No final, vocês têm algumas observações que eu fiz, que estão num quadrado aí, um box de cinza, né? Para ajudar vocês na interpretação do alienista. Tá? O alienista tem 13 capítulos. Vamos ao capítulo 1 para ver como é que ele começa. Bom, primeiro, o que é alienista? Alienista é basicamente a mesma coisa que o psiquiatra. É como o psiquiatra se chamava no século XIX, aquele que trata de pessoas com doenças mentais, porque essas pessoas na época eram chamadas de alienados mentais. Então o hospital psiquiátrico chamava hospital de alienados, e aquele que cuidava dos alienados era o alienista. Tá? Portanto, é o mesmo que o psiquiatra. Percebam que o texto é de 1882, e o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, fundado no Rio de Janeiro, foi criado em 1852, tá? Num prédio que hoje é o FRJ, ali na Avenida Pasteur, na Urca. Então, a psiquiatria no Brasil era uma ciência ainda extremamente nova, que estava engatinhando, que havia em muito poucos lugares, e que ainda não havia se firmado completamente. Isso é importante para a gente entender e interpretar o alienista. Bom, capítulo 1, de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. Casa de Orates é o mesmo que casa de loucos, ou manicômio, ou hospício, ou hospital de alienados, ou hospital psiquiátrico, como vocês queiram. Bom, e ele começa assim: as crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Tá? Vamos parar um pouquinho aqui, porque numa narrativa literária, a primeira coisa que a gente tem que observar é quem é o narrador, certo? Esse narrador aqui, claramente, é o narrador chamado narrador em terceira pessoa, tá? Não é alguém que participou dos acontecimentos. Narrador em primeira pessoa seria eu falando uma coisa que aconteceu comigo. Esse narrador aqui nós não sabemos quem é. É uma pessoa distante dos fatos, dos acontecimentos, que está narrando por quê. E aí a gente tem o primeiro pulo do gato do Machado nesse texto. Qual é o pulo do gato dele? Ele diz as crônicas da vila de Itaguaí. Esse narrador não é um narrador literário tradicional que sabe direitinho tudo o que aconteceu, certo? Ele alega que aquilo que ele está contando, ele aprendeu em documentos escritos. Ora, o que acontece com os documentos escritos? Eles são parciais. Eles não documentam tudo. E, sobretudo, eles não documentam, por exemplo, o que as pessoas pensam, né? Quais são as intenções das pessoas ao fazerem determinadas coisas. E o Machado vai fazer isso propositalmente para explorar essa ambiguidade. Por exemplo, o alienista, que se chama Simão Bacamarte, como a gente já viu, né? A gente não sabe por que ele fez determinadas coisas. Tem especulações a esse respeito, há dúvidas a esse respeito, o que permite o quê? Várias interpretações. Faz o leitor fazer o quê? Pensar, né? Se você tem um narrador que já explica tudinho como foi, o que as pessoas pensaram, por que elas fizeram isso, assim ou assado, você não pensa mais, você só acompanha a história, né? Aquele narrador tradicional. Aqui não, a gente tem um narrador parcial, que não é onisciente, que não sabe tudo o que aconteceu. A outra coisa, ele fala na vila de Itaguaí. Qual é a norma principal para a gente ler literatura? Qual é a coisa mais bacana da literatura? A coisa mais bacana da literatura é a seguinte: isso aqui é um copo, e pronto, é um copo e fim, tá certo? Na literatura nada é, a coisa é e não é, ou seja, a coisa é o que ela é e ela pode ser também uma outra coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, Itaguaí, vocês vão ver no texto que Itaguaí, na verdade, é o Brasil. É o microcosmo que serve para simbolizar o Brasil.
falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, comparar o Rio de Janeiro e Itaguaí. Mas a comparação que ele está fazendo, o Rio de Janeiro aí entra como se fosse Paris, né? Como se fosse um lugar desenvolvido para onde as pessoas querem viajar, que as pessoas querem conhecer. Então, se vocês forem ver, Itaguaí é o quê? Um lugar remoto nesse momento, né? No século XIX, antes do século XIX, o Evangelista se passa, na verdade, no século XVIII. Então, Itaguaí é uma vila lá no interior. Hoje em dia não, tudo interligado por estrada, por internet, etc. Mas naquela época era uma vila que produzia o quê? Só tinha criação de porco, criação suína, de rebanho suíno, mais nada. E o que era o Brasil nessa época? Um produtor de matérias-primas, ou seja, era que nem Itaguaí. Era um país isolado, distante, remoto, pouco desenvolvido. Então vocês percebem que Itaguaí aqui é Itaguaí, que ele vai descrever uma cidade pequena, uma vila pequena no século XVIII, mas ao mesmo tempo simboliza o Brasil. É e não é Itaguaí. Tranquilo? Beleza? E a outra coisa é que ele fala em tempos remotos. Ele não data com exatidão o momento em que as coisas aconteceram. Por que ele faz isso? Se ele datasse com exatidão, o que ele estaria dizendo? Ele estaria dizendo que ele está contando um acontecimento real, que se deu no ano tal, em tal lugar. Como ele quer criar metáforas, fazer alegorias, é melhor deixar o quê? O tempo meio vago, meio esfumaçado, uma espécie de neblina. Aconteceu lá para trás. Isso permite a ele criar uma atmosfera mais livre, em que ele não está narrando um fato histórico real. Vocês veem, portanto, que nas primeiras linhas ele já cria uma atmosfera necessária. E ele fala que Simão Bacamarte era filho da nobreza da terra. Isso é muito importante. A posição do Simão Bacamarte, o poder dele, vai derivar não somente do poder da ciência, mas também do fato de ele pertencer à nobreza da terra, dele ser um aristocrata, o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Outra coisa engraçada, o nome dele, Simão Bacamarte. O que é o Bacamarte? É uma árvore antiga, como se fosse, sei lá, não é a mesma coisa que um fuzil, não é revólver, é uma arma grande. Então, o Simão Bacamarte era uma arma além da ciência. Então, vocês vão ver, é uma arma que ele usa bastante, uma arma extremamente poderosa. E o Simão Bacamarte, então, depois de se formar na faculdade,
propõe a criar uma história exagerada para que esse exagero faça você perceber aspectos da realidade. Então, esse cientista aqui é claramente uma espécie de cientista louco. É o sujeito exageradamente ligado à ciência. Mas, com isso, você critica o quê? O apelo excessivo à ciência. E a ideia de verdade absoluta que a ciência carrega. Então, a literatura não é uma distinção da realidade. Se ela fosse, ela não funcionaria. A gente não tem realidade, né? Para que a gente ia precisar da literatura? A literatura tinha onda com a realidade, ela brinca com a realidade, mas ao brincar com a realidade, ela mostra para nós alguns aspectos da realidade que a gente antes não estava conseguindo perceber. Tá? Por exemplo, aqui, nessa história do oligarista, a gente percebeu, caramba, é ridículo uma pessoa usar o único critério e adotar a ciência como uma única maneira de pensar, não é isso? Poxa, cadê a oferta? Cadê a relação pessoal? Cadê o interesse amoroso, sexual, a emoção? Ele deixou de lado. Isso não é científico. Porque é científico que ele queria a mulher para reproduzir, ela não vai reproduzir. Tá? Aí, esse exagero científico é ridicularizado e permite a gente entender isso, né? Entender essa crítica com mais clareza. E também com prazer, né? É bom a gente aprender com prazer. A gente ri dessa história da Dona Evarista. Bom, depois ele elege a saúde da alma como objetivo das pesquisas dele. E vai à Câmara dos Vereadores pedindo para construir um edifício e nele tratar todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas. Aí é interessante por quê? Porque o Simão Bacamarte vai saber jogar muito bem, com muita habilidade, com as instituições políticas, que aqui, sobretudo, estão representadas na Câmara de Vereadores. Esse estipêndio é que iria, então, subsidiar a construção e o funcionamento da chamada Casa Verde, que seria essa casa de alienados de Itaguaí. Aí vem a brincadeira do Machado. Qual a brincadeira dele? Diz assim, mas eles votaram, né? Eles aprovaram, porque o alienista tinha uma eloquência, e por quê? Afinal, ele era um afilhado do rei, podemos dizer assim, né? Era um dos nobres da terra e uma pessoa importante. Chega com todo aquele palavreado científico, os vereadores daquela cidadezinha, daquela vilazinha do interior falam, não, sim senhor, tudo bem, pode construir. A gente paga, a cidade financia. Mas aí fica um problema que existe até hoje, né? Você aprova a lei, mas da onde vem a verba? Aí o Machado faz a brincadeira. Qual a brincadeira que ele faz? Ele diz assim, tudo estava tributado em Itaguaí. Estou no meio de um parágrafo, tá? Mais para baixo. Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de 2 penachos nos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um posto mortuário, pagaria 2 tostões à Câmara, repetindo-se tantas vezes esta quantia, quantas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e da última bênção na sepultura. Não é ridícula essa lei? E quantas leis não são ridículas no Brasil? Estão percebendo? Pelo exagero, ele inventa uma coisa, mas que tem parentesco irônico com a realidade. Você vota uma lei, mas não tem dotação orçamentária. E você inventa desesperadamente um imposto qualquer, saca o imposto da cartola, que nesse caso foi sobre os penachos mortuários. Só que aqui, ele está brincando com uma outra coisa, que a sociedade da época era uma sociedade hierarquizada, em que as pessoas eram sedentas por se diferenciar das outras em termos de status. Então, elas iriam pagar o tributo para quê? Para dizer, olha, o teu presunto foi enterrado com apenas um penacho no cavalo, o meu foi com 2, né? Ele está ridicularizando essa sociedade sedenta de status e de diferenciação social, que vai se apresentar em mais uma, na diferença de um penacho, de 2 penachos ao invés de 1. É absolutamente ridículo e é absolutamente verdadeiro, porque essa tendência, ela existe na sociedade brasileira. Então vocês estão percebendo como é que a literatura opera? Ela exagera, ela ridiculariza.
E ela faz a gente pensar no que existe de fato, né? Porque ela sempre mantém essa relação com a realidade. A Casa Verde é inaugurada, é claro que sendo no Brasil com uma semana de festas, né? Ele coloca um provérbio de Maomé na entrada da Casa Verde, mas para não brigar com o padre e não brigar com o Papa, porque ele fica o tempo todo tratando muito bem tanto a política quanto a religião. Então, o Simão Bacamarte, ele era só cientista, né? Não. Ele dizia que era só cientista, mas na verdade ele tomava todos os cuidados políticos possíveis, manipulava politicamente e tinha uma relação diplomática com a igreja, embora ele absolutamente não acreditasse em Deus, tá? Mas ele sabia que não podia bater de frente com esse poder da religião e da igreja. Bom, vamos então ao segundo capítulo, Torrentes de Loucos. O que acontece? Assim que ele tem a licença para construir e que a Casa Verde é construída, ele vai botando todo mundo que era considerado louco para dentro. Aqueles caras que estavam trancados num quarto que à época se chamava de alcova, aqueles loucos que todo mundo conhecia, que andavam pela rua. Então, primeiro, todo mundo de Itaguaí e regiões limítrofes foi trancafiado dentro da Casa Verde, tá certo? E havia loucos de vários tipos. Havia, por exemplo, os loucos de amor. Havia a mania da grandeza, por exemplo. A mania das grandezas tinha exemplares notáveis. Estão achando esse parágrafo? É o quarto aí da coluna da direita, da primeira página. A mania das grandezas, acharam? A mania das grandezas tinha exemplos notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de Algibebe. Algibebe é quem vendia roupas usadas, que narrava as paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa, toda a sua genealogia que era esta: Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou a espada engendrou Davi, Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde, que sou eu. Dava uma pancada na testa, um estalo com os dedos e repetia 5, 6 vezes seguidas: Deus engendrou o ovo, etc. Então, a loucura se apresentava nas suas mais variadas formas. Logo, um amigo dele, que era o boticário, que é o farmacêutico, o auxiliar do médico, né? E era o adulador oficial, o puxa-saco número 1 do grande Simão Bacamarte. Ele propõe que a Casa Verde se organize a sua administração e imediatamente encaminha 2 sobrinhos para serem contratados. Então vocês estão vendo que o Machado está fazendo vários movimentos ao mesmo tempo. Ele está fazendo um movimento de questionar essa ideia da verdade científica, porque à sua época a gente tinha essa tendência, que é o positivismo. A gente vai falar disso no final. Mas ao mesmo tempo, ele vai questionar o funcionamento do sistema político brasileiro. Os vereadores, por exemplo, que aprovaram a construção da Casa Verde, a manutenção do subsídio da Casa Verde, e impuseram esse imposto ridículo. E o terceiro elemento que ele está criticando qual é? É a própria sociedade brasileira com os seus costumes. Como esse do nepotismo, da contratação de parentes, que vai acontecer. Depois o alienista vai classificar os enfermos em classes: os furiosos e os mansos. Depois as subclasses, as monomanias, os delírios, as alucinações diversas. E vai fazer um estudo dos hábitos dos loucos, não é? E ao mesmo tempo da melhor forma de curá-los, das substâncias, dos regimes, se tinha que fazer o cara andar, o que ele tinha que comer, como é que ele tinha que dormir, etc e tal. E aí vem o capítulo 3. Então, aqui, a partir do capítulo 2, a Casa Verde está estabelecida. Ela é uma instituição, ela é um hospital de alienados. E os loucos, né, quase todos os loucos estão trancafiados lá. No capítulo 3,
que tem o irônico título de Deus sabe o que faz, a esposa, a tal que era boa reprodutora, que acaba não reproduzindo, só vivia comendo carne de porco, da boa carne de porco de Itaguaí, né? Ela se sente rejeitada e melancólica, e dá aquela espetada no marido, não é? Aquela famosa língua afiada. Ela diz para ele: quem diria, Simão, que meia dúzia de lunáticos eu te deixar assim, me abandonando? Aí diz assim: minha filha, vem cá, vem comigo que eu vou te mostrar um negócio. Aí ele pega, abre uma arca toda cheia de ouro. Ela fica alucinada, na mesma hora, fica doida. Ele fala assim: quem diria, né, Evarista, que uma dúzia, meia dúzia de lunáticos. E a partir daí, né, o que ele faz? Ele imediatamente despacha ela na direção do seu grande sonho, que é viajar ao Rio de Janeiro. E que era mais ou menos a mesma coisa. A relação que Itaguaí mantinha com o Rio de Janeiro é a mesma coisa que o Rio de Janeiro mantinha com Paris, é a mesma coisa que o Brasil mantinha com a Europa, ou com a França especificamente. Então ela vai para lá, leva uma comitiva enorme, mas fala para ele: não, meu bem, mas vou gastar muito dinheiro. Gasta, minha filha, vou gastar o dinheiro todo. Meia dúzia de lunáticos estão garantindo tudo, pode ir. E ele vai com o padre, vai com o comadre, vai com mucama, e vai uma festa, sai, parece uma procissão indo na direção do Rio de Janeiro. Então vai Dona Evarista para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, capítulo 4, uma teoria nova. Simão Acamate, que não conversava com ninguém, que não tinha ninguém à altura dele, mas conversava com o Boticário. Fazer o quê? Né? Pelo menos o Boticário apoiava ele 110% o tempo todo. A gente vai ver que não vai ser assim o tempo todo não, mas por enquanto. E ele vai dizer para o Boticário, Crispim Soares, que ele vai fazer uma experiência que vai mudar a face da terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que era um continente. Ou seja, ao invés de chamar de louco só aqueles que tinham um comportamento extremado, né? Tipo professores que ficam no palco e fazendo vozes, imitando e falando Machado de Assis como se fosse um teatro, entendeu? Mudando as coisas, só falta dar cambalhota, só não dá porque não sabe. Ao invés de trancafiar somente esses, você vai trancafiar, cuidado, hein? Você vai trancafiar todo mundo que tiver um comportamento desequilibrado. Come muita pizza, não é? Coca-Cola em cima, arrota sem parar, vai para Casa Verde, né? Era mais ou menos isso. Todo mundo que tinha um comportamento desequilibrado ia para Casa Verde. Moral da história: vai chegar um momento que 80% da vila está na Casa Verde. Pelo que eu estou olhando aqui, ninguém ia escapar. Vocês vão entrar pelo cano direto. Está todo mundo na Casa Verde, tá? Eu sou aquele louco alucinado. Vocês desculpem, mas eu sou louco puro sangue. A senha número 1 é minha. São loucos normais, digamos assim. Mas eu entrar na Casa Verde, eu ser colocados lá. Então ele começa a dizer: suponho o espírito humano uma vasta concha. O meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí a insânia, e só insânia. Que palavra bacana, insânia. Dá para ficar a noite inteira falando insânia. Bom, eu sou louco mesmo, já falei, não tem problema, mas não mordo não. A não ser a pedidos, mas tudo bem. Aqui é um Machado colocando para si próprio nessa obra um desafio, que é: bom, existe a loucura? Tem que existir o oposto, que é a razão. O que é a razão? O Simão Acamate não se conforma mais com aquela ideia de loucura, que era uma ideia. Vejam bem, ele até então não tinha definido o que era loucura. Ele tinha trancafiado aqueles que a própria sociedade considerava loucos, tá certo? Na vila de Itaguaí e outros. Agora não. Agora ele é mais ousado, ele é mais ambicioso. Ele vai dizer: quem não está no domínio completo, no perfeito equilíbrio de todas as faculdades, é louco. Quase que impossível de escapar dessa aí, né?
O perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Isso é que é a razão. Mas ele coloca, Machado era muito cético. Ele não acreditava na ideia da verdade. Para dar um exemplo muito claro, alguns anos depois do Alienista, mais de 10 anos depois do Alienista, os loucos, os assim chamados loucos, do Hospital de Alienados Pedro II, lá, que hoje é o FRJ, né? Tem uma relação acadêmicos, loucos e tal, eles fogem. Mas eles fogem da seguinte maneira: eles botam alguns loucos num portão fazendo barulho. Queremos sair. Aí os guardas todos vêm para cima desses loucos. Enquanto isso, os outros loucos estão lá do outro lado do outro portão, né? Veem quando os guardas fogem e eles saltam o muro e fogem. Aí o Machado fala assim: como é que eles são loucos se eles são capazes de pensar um estratagema desse e realizar e sair pelas ruas da cidade? Que história é essa? Quer dizer, aonde eu vou traçar o limite entre razão e loucura? É muito difícil, né? A verdade é essa, a verdade é que é muito difícil. A nossa sociedade, ela traça da seguinte maneira: se a pessoa consegue trabalhar ainda, ela não é louca. Embora certos trabalhos sejam verdadeira loucura, né? Mas a nossa sociedade só quer saber de trabalho, de produção. Então você está trabalhando, você não é louco, mas você pode estar totalmente desequilibrado. E se você disser, eu não aguento mais, eu não vou parar, não vou mais trabalhar, aí você é louco. Você está querendo se equilibrar. Então, cada sociedade vai ter um critério histórico. Na verdade, não existe uma definição possível, não é? Uma definição absoluta para que seja razão e para que seja loucura, tá? E o Machado vai explorar isso. Mas o Bacamarte, no seu sonho de glória científica, vai dizer que não, eu encontrei. E o que ele começa? Aí ele começa a meter todo mundo para dentro da Casa Verde, certo? Começa a aprender mesmo, geral. Exemplos: o Costa. O Costa era um sujeito maneiro, bacana, só que bacana demais. Ele tinha herdado uma fortuna do pai. O que ele faz? Ele começa a emprestar a todo mundo dinheiro. Todo mundo. E ele não pede jamais para que esse dinheiro seja devolvido. E ele começa a ver que aqueles que estavam devendo mais a ele é que maltratam mais a ele. E ele diz assim: não, eles estão me maltratando porque eles acham que eu vou cobrar o dinheiro que eles estão me devendo. Aí chegava lá perto do cara, olha só que maravilha, falava assim: sabe aquele dinheiro que você está me devendo? Não precisa me pagar. E quer saber? Vou te dar mais um dinheiro aqui, não precisa me pagar também. Quer dizer, o Costa importava tanto com a opinião que os outros tinham dele, o que, aliás, é uma coisa tipicamente brasileira, que está sendo exagerada pelo Machado, ao ponto do absurdo, não é? Mas para a gente parar e pensar, não é? Não tem tanta coisa que a gente faz que não precisaria fazer, que não deveria fazer, e que a gente faz ficar pensando: não, mas o que os outros vão pensar de mim? Não quero nem saber o que os outros vão pensar de mim. Tem 57 anos, o segundo tempo já está lá no final, não sei se vai ter prorrogação, disputa de pênalti. Então os outros, trato todo mundo com consideração, com educação, mas não estou nem aí o que os outros vão pensar. Mas a gente passa muito tempo da nossa vida assim: não vou fazer isso porque os outros vão pensar não sei o quê. Se eu estou fazendo uma coisa que eu acho certa e não estou prejudicando ninguém, dane-se os outros. Mas isso é tipicamente brasileiro. A gente vê uma sociedade relacional, a gente se preocupa muito com as outras pessoas e o que elas pensam da gente, né? O outro era o Mateus, que ele prende. O Mateus era um fabricante de albardas. Albardas eram os alforjes que colocava do lado da mula. E no Brasil dessa época era tudo carregado no lombo da mula, certo? Não tinha nem bicicleta. Já estamos falando do século XVIII. Então, esse Mateus era um fabricante de alforjes, ou seja, era um homem do povo, e que de repente enriquece. Aí a descrição do Machado já é mais complexa, né? Por quê? Ele de manhã, ele sentava em frente à casa dele, que tinha sido construída com material importado da Hungria, da Holanda, e ficava olhando. Sensacional. Eu sou o Mateus, o bardeiro que enriqueceu. E ele construiu uma casa que era mais
luxuosa do que a Casa Verde, do que a Câmara dos Vereadores e do que qualquer casa de Itaguaí. E os ricos ficaram meio enciumados, ficaram com inveja, ficaram com raiva. Depois, à tarde, o que ele fazia? Ele entrava na casa todo vestido de branco, com um fundo escuro na casa, e ele ficava debruçado à janela, tipo assim: agora olhem para mim, o homem que é dono dessa casa espetacular. E ele, claro, foi devidamente encarcerado pelo alienista na Casa Verde. Mas aí a dúvida que fica, e que